Fala pessoal, Danilo Milen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast, canal de Rumenologia. Este é o terceiro episódio da série que eu tô chamando de episódios fundamentais para entender a fundo o mundo do rumen. Nos primeiros dois episódios dessa série, você aprendeu sobre anaerobiose e também sobre a diferença entre degradação e fermentação ruminal. No episódio de hoje, o terceiro da série de episódios fundamentais, você vai compreender como que os animais ruminantes usam o mecanismo de tamponamento ruminal para ter bem-estar nutricional ou para se manterem saudáveis. E aí, antes de irmos a fundo aqui no tamponamento ruminal, convido você a clicar no link que está na descrição desse vídeo no YouTube ou simplesmente do áudio do Spotify, do Deezer, do Amazon Music, para ser informado de quando eu abrir, ou quando for abrir, uma nova turma do Fundamentos de Ruminologia, que faz parte, como você já sabe, das comemorações dos 4 anos do canal de Ruminologia. Essa série é parte das comemorações e também a nova turma do Fundamentos de Ruminologia faz parte de toda essa celebração do mundo do rumen que a gente está tendo por aqui. Bacana? Vamos fundo em tamponamento ruminal. Se você pegar qualquer livro sobre rumen, sobre nutrição de ruminantes, você vai ver lá o seguinte, que o tamponamento do rumen é executado majoritariamente pela saliva. Ou seja, o alimento tem que, em algum momento, voltar para a boca para ser remastigado ou ser ruminado, para que ele seja umedecido com saliva produzida pelo próprio animal nas glândulas salivares. E aí sim, essa ensalivação do bolo alimentar que está ali na boca vai facilitar a remastigação, vai deixar ali o alimento mais molinho, para que o animal engula ou degluta novamente e o processo então de degradação e fermentação ruminal segue em frente. Na hora que esse alimento é deglutido novamente, ele vem misturado com a saliva. E a saliva tem substâncias tamponantes. Então, desde que o mundo é mundo e os ruminantes foram criados na face da terra, esses animais executam um processo chamado de ruminação. E durante esse processo de ruminação, a saliva é imputada ali no bolo alimentar. E aí, quando deglutido novamente, essa saliva vai lá para dentro do rumen. Legal, né? Baita mecanismo de controle de acidificação ruminal. E aí vem a nossa primeira pergunta de hoje. Por que que o animal ele precisa tamponar o rumen? Porque no rumen são produzidos ácidos, ou melhor, são produzidos ácidos graxos de cadeia curta, como eu estou mostrando aqui para você. Eu sei que eu já falei disso anteriormente aqui no canal de Rumenologia, que é sobre o processo de multiplicação microbiana, mas precisa ter esse processo de multiplicação microbiana para os ácidos graxos de cadeia curta serem produzidos lá no meio ruminal. Não tem como produzir ácido graxo de cadeia curta no rumen sem multiplicação microbiana. Ou seja, para a saliva ter algum efeito, ter algum trabalho para fazer lá dentro do rumen, ela precisa ter, obviamente, algum ácido lá para tamponar. E esse ácido do meio ruminal é produzido ou sintetizado durante o processo de divisão, de multiplicação bacteriana ou divisão aí dos protozoários, dos fungos, como eu estou mostrando aqui para você no exemplo com as bactérias. Ou seja, quando uma bactéria se divide, recebe lá a energia, o nitrogênio necessário para se dividir, uma bactéria divide e vira duas. E no momento da divisão, ela libera água, CO2, calor, CO2 ou metano, depende aí do grupo de micro-organismo que for agir, e também o ácido graxo de cadeia curta, além de outra bactéria, obviamente.
E durante essa produção do ácido graxo de cadeia curta, em situações ruminais normais, eu digo em faixa de pH de rumen normal, entre 5,7, 6,5, aí, 6,6, o que vai acontecer? Na hora que o ácido graxo de cadeia curta for produzido, no mesmo momento, ele libera um hidrogênio no meio ruminal. Aqui eu mostro para você o seguinte: vamos dizer que foi produzido o ácido acético, o famoso vinagre. Ácido acético é o vinagre. Acabou de ser produzido o ácido acético no mesmo momento. Quando esse ácido coloca o pé lá no meio ruminal, o hidrogênio que ele tem na molécula, no final da molécula ali, ele é liberado no meio ruminal. Ele fica livre esse hidrogênio no meio ruminal. Uma parte também desse hidrogênio pode se juntar lá com o H- e formar água, que é assim que se forma água aí no processo aí final de multiplicação microbiana. Bacana? Mas o hidrogênio, estou mostrando aqui para você, ó, esse hidrogênio, a maior parte dele, na hora que o ácido graxo é formado, ele é formado na forma protonada, ele tá com o hidrogênio na molécula, ele colocou o pé no rumen, esse hidrogênio, então, é liberado para o meio ruminal e o ácido acético passa a ser chamado de acetato, ou seja, ele fica eletricamente carregado, olha o sinal negativo lá, ó. Ele fica eletricamente carregado. E aí esse hidrogênio fica solto no meio ruminal. E é esse hidrogênio que a gente aprendeu lá em química que vai acidificar o rumen. Bacana? Então, se não houvesse um mecanismo de tamponamento ruminal, o que ia acontecer? O pH do rumen ia caindo, 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 até chegar num ponto acidótico e o animal não sobreviver. O animal não sobrevive, o ruminante não sobrevive se ficar muito tempo com o pH do rumen acidótico. Então ele precisa tamponar, ele precisa tirar esses ácidos de lá de dentro do meio ruminal. Bacana? E aí o que acontece? O que acontece? Olha só. O ruminante evoluiu e desenvolveu, durante a sua evolução, um mecanismo de tamponamento. Olha só o hidrogênio aqui, ó, o hidrogênio que eu acabei de mencionar. Esse é o mesmo hidrogênio que foi liberado pela microbiota do rumen. Tá aqui. Tá ali o hidrogênio sendo liberado. Então esse hidrogênio ele fica solto no meio ruminal e aí quando o alimento volta para a boca, é remastigado e devolvido para o rumen ensalivado, ou seja, cheio de saliva, e a saliva contém substâncias tamponantes como bicarbonato, como fosfato. Aqui está no exemplo o bicarbonato. O bicarbonato junta com esse hidrogênio para formar CO2 e água. Ou seja, tamponou bicarbonato, que da saliva é o bicarbonato de sódio, ele se separa do sódio, se separa do Na, junta-se com o hidrogênio, que foi liberado pela microbiota do rumen, e aí forma CO2 e água. Ou seja, tamponou o rumen, tá certo? E o que acontece nesse mecanismo, usualmente? Aí vai entrar informação nova, hein? Se segura na cadeira que vai entrar informação nova, ou se segura no banco do carro. Numa situação de rumen normal, em que os animais estão em pasto, animais em pasto, tá certo? Comendo no máximo aí 0,1, 0,2% do peso vivo de um suplemento ou de uma mistura mineral. Animais comendo uma dieta basicamente de forragem têm o seu rumen tamponado não somente pela saliva, não somente pelos tamponantes da saliva, mas também pelo bicarbonato que está na corrente sanguínea. E aí, olha só, nesse momento, em animais em pasto, 50% do bicarbonato que entra no rumen para executar o processo de tamponamento ruminal vem da saliva. Os outros 50% vem do sangue. 50% vem. Não é uma coisinha assim, 90% da saliva, 10% do sangue, não. É meio a meio. É meio a meio. 50 vem da saliva e 50 vem do sangue. Olha só. E para quem gosta de números, o sangue, ele tem, se você tirar o sangue de um animal ruminante,
ele vai ter um nível normal de bicarbonato no sangue entre 20 e 30 milimol por litro. A partir da hora que começa a puxar muito bicarbonato do sangue, porque precisa para tamponar o rumen, se esse bicarbonato cai abaixo de 20 milimol por litro, é quando o animal começa a desenvolver um quadro de acidose metabólica. Por enquanto, a acidose estava lá só dentro do rumen. Na hora que muito bicarbonato entra no rumen e diminui muito a concentração de bicarbonato do sangue, chegando a concentrações menores que 20 milimol por litro, aí sim a gente pode ter um quadro de acidose metabólica instalada e o que vai fazer também cair o pH do sangue, que é muito difícil de ser alterado. Bacana? Então, metade do bicarbonato que entra no rumen vem da saliva. Estou mostrando um esquema do rumen aqui, com bicarbonato entrando muito bacana. Para quem está no Spotify, no Amazon Music, corre lá para o YouTube depois para você ver os slides aqui desse vídeo. Então, eu estou mostrando aqui que parte da saliva, parte do bicarbonato, dos tamponantes, vem da saliva e parte dos demais, né, do demais tamponamento do rumen vem do sangue. Do sangue só vem bicarbonato, mas da saliva tem aí o bicarbonato, tem o fosfato e também tem ureia. A ureia, para quem não sabe, é básica. Então a ureia aumenta o pH ruminal. Então a ureia também está na saliva. Eu já conversei aqui em outros episódios do canal de ruminologia sobre ureia, sobre reciclagem de nitrogênio. A ureia também é básica, ou seja, além dos tamponantes naturais aí, como o fosfato, como o bicarbonato, a saliva do ruminante também tem ureia. Ou seja, na hora que cai o alimento lá no rumen, volta, né, o alimento para o rumen reensalivado, tem um monte de substâncias lá que ajudam a subir o pH ruminal. Bacana? E aí é o seguinte, olha só. Se metade do bicarbonato vem da saliva, como que esse 50% de bicarbonato vem do sangue? Na troca pelos ácidos graxos de cadeia curta produzidos. Então é o seguinte, na hora que foi produzido o ácido graxo de cadeia curta, e eu vou mostrar novamente aqui o, o ácido acético sendo transformado em acetato, na hora que o ácido graxo de cadeia curta é produzido, ele libera o hidrogênio no rumen, como eu já falei. E aí fica o acetato lá, eletricamente carregado, como eu estou mostrando novamente aqui para você. Beleza. Só que esse acetato, em algum momento, ele vai ser absorvido pela parede do rumen. E na hora que ele for absorvido nessa forma, que a gente chama de dissociada, na hora que ele cruzar a parede do rumen, dissociado, a parede do rumen devolve um bicarbonato para dentro do meio ruminal. E aí, quando o bicarbonato entra pela parede do rumen, como eu estou mostrando aqui, ele vai fazer o mesmo processo de tamponamento que acontece via saliva. Bicarbonato mais hidrogênio forma CO2 mais água. Então, é o seguinte, quando o alimento volta para a boca, remastiga, devolve reensalivado, cheio de tampão. Quando são produzidos ácidos graxos de cadeia curta lá dentro do rumen, e esses ácidos graxos produzem hidrogênio, obviamente que o bicarbonato da saliva vai se juntar a esse hidrogênio, como eu estou mostrando, mas o ácido graxo de cadeia curta, que agora está dissociado, porque liberou o hidrogênio no meio, quando ele cruzar a parede do rumen, cruzar as papilas ruminais para ser absorvido, a parede do rumen devolve o bicarbonato que estava lá no sangue. Ou seja, o rumen é tamponado de todos os lados. Ele é tamponado na hora que o alimento volta para a boca, porque esse alimento vai ser deglutido novamente com saliva que contém tampão. E também na hora que o ácido graxo de cadeia curta é absorvido, ele volta com bicarbonato. Ele troca, na verdade, existe uma troca entre o ácido graxo de cadeia curta e o sangue. O rumen fornece o ácido graxo de cadeia curta e o sangue fornece o bicarbonato nessa troca. E assim o rumen se mantém em bem-estar nutricional, se mantém saudável. Muito bacana, ruminante realmente. Não tem como o homem ter criado um negócio desse, né? Um animal criado por Deus. Não é possível que o homem tenha criado um mecanismo tão preciso de regulação de sobrevivência. Tá certo? Muito bacana. E aí, eu vou comentar com você o seguinte: alguém pode estar pensando assim, tá, 50% do bicarbonato vem da saliva e 50% vem do sangue.
Isso em situações em que os ruminantes estão em pasto. E na situação que o ruminante está no confinamento, ou foi levado para o confinamento, ou simplesmente consome no pasto uma dieta com nível de suplementação alto que vai levar a um menor consumo de forragem. Ou seja, o que acontece com o tamponamento do rumen quando a maior proporção do que o ruminante come é de concentrado, é de ração, é em detrimento à forragem. O que vai acontecer? Quanto menos fibra tem na dieta, presta atenção, quanto menos fibra tem na dieta, menor é o estímulo à ruminação. Menos o alimento volta para a boca. Se o alimento voltar menos para a boca, quer dizer que menos saliva o animal vai produzir. Consequentemente, menos tampões, menos bicarbonato, menos fosfato, menos ureia vão entrar no rumen via saliva, porque o animal rumina menos, o alimento não volta para a boca. Logo, por outro lado, se você colocou menos fibra na dieta e colocou mais concentrado, quer dizer que o animal vai ruminar menos, mas o nível fermentativo da dieta vai aumentar. Ou seja, você vai estimular a produção de proteína microbiana dentro do rumen. E aí, o que acontece quando tem mais bactérias se dividindo? Eu estou mostrando aqui para você. O que acontece quando tem mais bactérias se dividindo? Vai formar mais ácido graxo de cadeia curta. Se forma mais ácido graxo de cadeia curta, quer dizer que mais hidrogênios vão estar sendo liberados no meio ruminal. Consequentemente, as papilas do rumen têm mais ácidos graxos de cadeia curta para absorver. E, consequentemente, mais ácidos graxos de cadeia curta cruzam a parede do rumen em troca do bicarbonato do sangue. Ou seja, para animais em confinamento, a contribuição com o tamponamento do rumen é muito maior por parte do sangue do que por parte da saliva. Olha só. Em situações normais, é meio a meio, saliva e sangue, a contribuição para o tamponamento do rumen. No entanto, para animais confinados, o sangue do ruminante contribui muito mais com bicarbonato para tamponar o rumen do que a saliva. Bacana, né? Muito bom. Tem mais o seguinte, a água que entra pela saliva também faz diferença no processo de tamponamento. Vamos lembrar o seguinte, olha só, tem mais uma informação aqui para você. Eu estou mostrando aqui nessa figura, ó, tô mostrando aqui para você, ó. Mais uma vez, durante um episódio da série Fundamentais, a minha luz cai. Mas a gente não vai parar. Isso aqui é pedido de confirmação. Você quer mesmo gravar isso aqui? Vamos seguindo. Estou mostrando aqui o seguinte, ó, que 70% da água que entra no rumen vem da saliva. 70% da água que entra no rumen vem da saliva. O animal não toma no bebedouro, não toma no açude. 70% da água que entra no rumen vem da saliva. E aí é o seguinte, a água usualmente tem pH 7. Como o rumen tem pH levemente ácido, pH normal aí entre 5 e 7, 6 e 7, mais ou menos, a água com pH 7 contribui para elevar o pH do rumen, ou levar pelo menos próximo a 7, ou elevar esse pH próximo a 7. Então a água também contribui, já que a saliva tem um monte de água e 70% da água que entra do rumen vem da saliva. Então a água também contribui para manter o pH ruminal próximo aí de 6,6, 6,7, 6,8. Bacana. Outra coisa também que a água faz, ela dilui o conteúdo do rumen, né? Então tem lá um monte de ácido sendo formado, tem a microbiota, tem os hidrogênios que são liberados no meio, mas na hora que o animal bebe água, se a água estiver limpa, né? Essa água vai diluir os conteúdos ali, deixando o meio ruminal menos concentrado. E isso faz também com que o pH do rumen tenda à neutralidade, tenda ou suba próximo de 7. Legal? Aí alguém pode pensar o seguinte, né? Tá, mas o Danilo acabou de falar dos animais em confinamento, que o animal saliva menos, entra menos bicarbonato pela saliva, e o sangue acaba contribuindo mais com o bicarbonato para tamponar o rumen. É isso mesmo. Não vai ser o mesmo caso
do bicarbonato, ou seja, vai entrar menos água. Esse 70% de água que entra no meio ruminal que vem da saliva não vai diminuir? Vai. Então, no ruminante confinado, não é mais 70% da água que entra do rumen via saliva. Ah, qual que é o número então? A gente não sabe precisamente. Vai diminuir, obviamente. Pode ser que seja 60%, pode ser que seja 50% da água que entra no meio ruminal. Pode ser que 50% provenha da saliva. Tá certo? A gente não tem esse número preciso para compartilhar aqui com você. Mas, de uma coisa a gente sabe. Se você mudou a dieta, ela tem menos fibra e tem mais concentrado agora, o que vai acontecer? Mais uma vez, o animal rumina menos, saliva menos, e se ele saliva menos, vai ter menos saliva adentrando o meio ruminal. Com isso, vai ter menos tamponante e também menos água adentrando via saliva. Ou seja, ele vai ter que tomar água de outro lugar. Não tem como o animal deixar de tomar água. Então, se o animal for confinado, quando a gente fala lá na operação do confinamento, assim, né? Ó, os bebedouros precisam ser limpos pelo menos um dia sim, um dia não. Pelo menos 3 vezes por semana precisa limpar os bebedouros do confinamento. Por que a gente fala isso? Não é só porque simplesmente o animal gosta de água limpa e a água tem que estar sempre limpa. Óbvio que é isso também. Mas que durante a evolução, o ruminante evoluiu com 70% da água entrando no rumen via saliva. A partir da hora que a gente coloca alimentos exógenos à evolução do ruminante, que é o caso de milho, farelo de soja. O ruminante não evoluiu comendo milho, farelo de soja, farelo de algodão, farelo de amendoim. Na hora que a gente faz isso e adiciona esses alimentos, a gente mexe no status normal do rumen. O pH que usualmente no pasto fica 6,5, 6,7. Se bem controlado, ele vai para 6, 5,9. O animal ainda não tem acidose nessa faixa de pH. Mas ele trabalha no nível mais baixo intermitentemente. Então, se menos água entra da saliva, ele tem que tomar água de algum lugar. E aí o bebedouro tem que estar limpíssimo. Limpíssimo. E aí eu vou abrir um parênteses aqui para falar um pouquinho de água. Olha só, eu já fui em confinamento e já fui em fazendas também, em que a água não tem pH 7. Eu já fui no confinamento uma vez que o pessoal reclamava, que falava assim, pô, a dieta não tá tão fermentável assim. E realmente era uma dieta de moderada energia. Mas muitos animais apresentam acidose. Quando a gente foi ver, o pH da água do bebedouro era 5,5. 5,5. Os animais tomavam água com pH 5,5, ou seja, a água que deveria estar com pH 7 ou ligeiramente aí acima de 7, ou ligeiramente acima ou abaixo de 7, estava com pH ácido. E existe isso, e muita gente não olha para essa questão. Como também existe o contrário. Eu já fui numa fazenda uma vez que o bebedouro lá tinha água limpa, tinha um baita processo lá para limpeza de água, mas a água tinha pH 8. Era uma água básica. Alguém pode pensar assim, né? Ah, então para confinamento tem que ser água básica, né? Porque o animal toma uma água básica, ajuda a tamponar o rumen. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. A água tem que ter pH 7 para o processo ruminal funcionar normalmente. Porque, obviamente, que se o pH estiver baixo, o animal pode desenvolver um quadro de acidose, mata os micro-organismos do rumen, você nunca vai ter eficiência microbiana máxima, e se mata os micro-organismos, não produz ácido graxo de cadeia curta, e aí também não produz energia para o animal ruminante produzir leite e produzir carne. Bacana? O contrário também é verdadeiro. Se o pH sobe muito, aí ele toma uma água básica. Se o pH sobe muito, e não estou falando nem no caso de alcalose metabólica, se o pH do rumen fica intermitentemente alto, se você suplementa esse animal com qualquer tipo de concentrado ou qualquer tipo de amido, você vai precisar que o pH ruminal caia um pouco para você chegar no ponto ótimo de degradação desse amido no rumen. Então as fibras, as bactérias que degradam fibras, gostam de pH 6,5, 6,6, para executarem máximo o trabalho bioquímico na degradação e fermentação dessa fibra. Mas quando se coloca amido, seja via milho, farelo de trigo, sorgo, farelo de aveia, cevada, o que vai acontecer? Se o pH ruminal cair até 6, é o ponto que as bactérias amilolíticas gostam para degradar o amido. Bactéria amilolítica gosta, qual que é o ponto ótimo de ação? pH entre 5 e 8 e 6.
É esse pH que as bactérias amilolíticas gostam, para degradar esse amido. Se o animal toma uma água básica, o que vai acontecer? O pH vai ficar sempre tentando, o rumen entrando água básica vai ficar sempre com pH mais alto. Nunca vai cair o pH do rumen para o ponto ótimo de ação das bactérias amilolíticas. Ou seja, degradação e fermentação do amido vai ser menor. No rumen, vai gerar menos ácido graxo de cadeia curta. Bacana? Eu tinha que fazer esse parênteses aqui para falar de água, porque às vezes a gente pode achar que toda água tem pH 7 e não tem. Legal? E aí lá na saliva, a gente já está indo para o final aqui desse terceiro episódio da série de episódios fundamentais. A saliva é composta por 92% de água, usualmente. E aí nos outros 8% tem bicarbonato, fosfato, ureia, mucina, sal e outras substâncias menores. Bicarbonato e fosfato a gente já comentou que são substâncias tamponantes. A ureia também é tamponante, ela é o nitrogênio não proteico. Então na hora que a ureia cai lá no rumen, ela é dissociada em amônia em NH3, e no mesmo momento ela agarra um hidrogênio do meio, o mesmo hidrogênio que é tamponado pelo bicarbonato e forma NH4. Eu já contei aqui anteriormente o seguinte, que quando a gente lê lá que as bactérias do rumen usam amônia, em situações normais, e novamente, situação normal, pH de rumen entre 5,7, 6,8, 6,7, as bactérias usam amônio. É que em inglês o amônia é geral tanto para o NH3 quanto para o NH4, tá? Então as bactérias usam amônio. Ou seja, cai ureia lá dentro, a ureia é dividida né, ela é degradada pela urease, forma a amônia, o NH3, e no mesmo momento ela já pega o hidrogênio do meio ali e forma o NH4. Legal? Então a ureia também age como uma substância tamponante aí, ajudando o bicarbonato e o fosfato quando a saliva adentra lá o meio ruminal. Só fazendo um outro parênteses, dependendo da situação, a ureia também pode cruzar a parede do rumen, vindo sangue pela parede do rumen. Legal? O que mais tem na saliva? Tem uma substância chamada mucina, que é uma substância anti-espumante. Ou seja, se o rumen tiver com... vai produzir gases durante a fermentação, como você já viu, CO2, metano. E se a tensão superficial do líquido ruminal tiver alta, ou seja, tiver muitos gases presos ali, os gases não conseguem sair porque está alta a tensão superficial, a mucina que tem na saliva vai quebrar essa tensão superficial do líquido ruminal e liberar os gases para a camada de cima do rumen. Então a saliva tem até isso, tá certo? Tem até um anti-espumante, para caso haja qualquer questão ali de aumento de tensão superficial do líquido ruminal, essa saliva vai colaborar também, não só com o tamponamento, mas também com a quebra da tensão superficial da superfície do rumen. Bacana, evitando com isso casos de timpanismo. Eu estou dizendo, o mecanismo de tamponamento ruminal desenvolvido pelos ruminantes, criado por Deus provavelmente, é perfeito. Ou seja, além dos tamponantes entrarem pela saliva e pelo sangue, a saliva também tem um antiespumante. É demais. É demais. E aí, ó, só para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, uma vaca de leite, de média produção, produz por dia somente 190 litros de saliva. E se isso for 70% só da água que entra no rumen, então vai ter aí mais uns 60, 70 litros que essa vaca vai tomar, mais ou menos aí de água. Pois é, em torno disso. Uma vaca de leite produz 190 litros de saliva por dia. E dentro desses 190 litros de saliva, tem 1,3 kg, 1,2 kg de bicarbonato. Só para você ter ideia. A vaca produz só na saliva mais de 1 kg de bicarbonato por dia. Pois é isso mesmo. Bacana? Alguém pode perguntar, e o bovino de corte? O bovino de corte vai produzir de 80 a 100 litros de saliva por dia. Obviamente que ele come menos que uma vaca de leite, também, se come menos, rumina menos, vai acabar produzindo menos saliva. E aí, antes de terminar esse episódio, antes que alguém pense, já que eu tô falando de bicarbonato, alguém pode falar assim:
Não adianta suplementar o bicarbonato, então, em animal confinado, já que entra menos da saliva, para não ficar depletando lá, né, o bicarbonato do sangue. Por que que não coloca, então, na ração? Porque o bicarbonato não funciona para prevenir casos de acidose ruminal. Funciona para tratar. Depois que o pH está lá embaixo, você dá uma dose cavalar de bicarbonato, ajuda. Mas por que que não funciona o bicarbonato? Basicamente pelo seguinte. Olha só o mecanismo de tamponamento aqui de novo. Entra o bicarbonato, junta com o hidrogênio, forma CO2 mais água. Olha só o que vai acontecer. O CO2, a formação de CO2 no rumen, não é privilégio do mecanismo de tamponamento. As bactérias do rumen também fazem o CO2. Durante o processo de multiplicação bacteriana, também tem aqui, ó, formação de CO2. E aí uma coisa que a gente aprendeu em química lá na escola. Se tem muito CO2 aqui do lado da equação, essa, essa equação está saturada. O meio ruminal está saturado de CO2, ou seja, essa reação nesse sentido para de ocorrer, porque ela não está mais equilibrada. Se tem muito mais CO2, essa reação não ocorre mais nesse sentido. E quando tem muito CO2 no meio ruminal? Quando o pH ruminal cai lá para 3, 4 horas após a alimentação, cai lá para 5,8, 5,7, ou seja, na hora do pico de fermentação máxima. Se tem pico de fermentação máxima, quer dizer que está produzindo muito ácido graxo de cadeia curta naquele momento e, consequentemente, está produzindo muito CO2. Ou seja, na hora que você mais precisa que o bicarbonato atue, o bicarbonato da dieta atue, ele não vai estar mais lá. Ou seja, o animal consumiu, mas o pH do rumen só cai num limite aí mínimo 3, 4 horas após a alimentação. E aí o bicarbonato da alimentação já não está mais lá. Ou seja, 3, 4 horas após a alimentação, o ruminante vai ter que contar com o bicarbonato da saliva ou com o bicarbonato do sangue. Sem contar que alguém pode pensar assim: ah, mas se ele comer, for no coxo 3, 4 horas após a alimentação, ele vai exatamente no momento do pico de produção de ácido graxo de cadeia curta, que já vai ter muito CO2 ali. E aí esse bicarbonato da alimentação, ele só vai saturar mais o meio ruminal. Ou seja, você vai colocar um bicarbonato ali que provavelmente naquele momento não vai ter. E esse bicarbonato da alimentação, ele só vai saturar o bicarbonato. Olha só, aprendam uma coisa. Nunca coloquem, nunca ativem a Siri do seu celular quando você estiver gravando. Meu celular tá no não perturbe. E mesmo assim, a Siri falou sobre bicarbonato. Vocês escutaram? Bacana? Então é o seguinte, é muito pedido de confirmação, não é verdade? É muito pedido de confirmação. Eu nunca vou parar. Eu nunca vou parar de gravar. Enquanto eu tiver saúde para estar aqui à frente do canal e podcast de Ruminologia, eu vou continuar. Pode a luz cair, pode a Siri falar, pode acontecer o que for. Bacana? Então, voltando. Se no momento que o pH está mais baixo, o animal for lá no coxo, ou sei lá, em alguma coisa, comeu bicarbonato, o que vai acontecer? Esse bicarbonato não vai funcionar. Por quê? Porque é o momento de maior pico de CO2. De maior pico de CO2. O que precisa acontecer? Ah, mas por que o pH do rumen sobe, então, depois de algum momento? Porque a absorção, uma hora, a produção de ácido graxo de cadeia curta, ela fica mais baixa que a absorção. Por que o pH do rumen cai? Porque em algum momento, a produção de ácido é maior do que a absorção. Então o pH começa a cair. Só que 3, 4 horas depois, o que vai acontecer? Os carboidratos de mais fácil degradação já foram degradados. Aí só sobra lá no rumen os carboidratos de mais difícil degradação, ou seja, vai equilibrando de novo a taxa de produção e absorção. E por que o pH sobe? Não é só por causa do tamponamento, é porque o ácido graxo de cadeia curta lá vai começando a ser retirado numa velocidade mais rápida do que ele é produzido. E aí o pH sobe de novo. Bacana? Então, o bicarbonato fornecido via dieta, via suplemento, ele não colabora com a prevenção da acidose ruminal ou de quadros de acidificação. Não previne. Tá certo? Esse foi o nosso terceiro episódio da série de episódios fundamentais aqui no canal de Ruminologia.
Tenho certeza que agora você formou uma boa ideia sobre juntando a anaerobiose, degradação e fermentação ruminal com o processo de tamponamento. Tenho certeza que você já formou uma boa ideia do que acontece lá dentro do rumen do animal ruminante. Bacana? Não deixa de seguir o canal de ruminologia nas redes sociais. Se você não segue ainda aqui o canal de ruminologia no YouTube, aperta lá para você seguir, ativa o sininho para você ser avisado quando um novo episódio for ao ar e também não deixa de seguir nós aqui nas redes sociais, no @ruminologia, no @Danilo Milen, lá no Instagram. E ó, não esquece, clica no link para ser avisado de quando eu abrir uma nova turma do Fundamentos de Ruminologia. No mais, bons estudos e um grande abraço.